A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo de 25 de agosto de 2024. O tema que estamos estudando nesse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E para isso nós estamos estudando dois livros da Bíblia. Já estudamos o livro de Ruth e hoje estamos dando continuidade ao livro de Esther, um livro de 10 capítulos, ou seja, uma leitura rápida que você pode fazer na sua casa diariamente, tendo assim uma visão ampla do que nós vamos estar estudando e meditando nas lições bíblicas dominicais. Estou alegre que você está aqui conosco para adquirir um pouco mais de conhecimento, de visão da Bíblia Sagrada, do que Deus quer para nós. A lição de hoje é uma lição muito importante que vai mostrar como Deus age na nossa vida, como Ele vai usando as situações do cotidiano para nos encaixar nos seus propósitos divinos e como muitas vezes Ele modifica uma situação adversa e nos abençoa com uma vitória sobre aqueles que se levantam contra nós. Então, se você está passando uma situação difícil, em que as coisas parecem que não vai adiante, se você está dentro da direção de Deus, fique tranquilo, porque Deus vai operar e no momento certo a história vai mudar, porque Deus zela pelo seu povo. Então pode ficar tranquilo que Deus está zelando pela sua vida, pela sua casa, pela situação que você está vivendo, que vai, de alguma maneira, ser usado por Deus para os seus propósitos eternos. A lição de hoje, a lição de número 8, vai falar sobre a resistência de Mardoqueu. Então, antes de nós começarmos a lição propriamente dita, vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar o nosso estudo. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos da Tua bênção sobre a nossa vida, para que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, trazendo, Senhor, a alegria do conhecimento dos Teus propósitos para a nossa vida. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na lição anterior, nós vimos acerca da deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, uma judia que estava exilada ali no reino medo-persa governado por Assuero. A história também conhecida como Artaxerxes I. A lição de hoje é sobre dois personagens. Mardoqueu, um judeu primo de Esther, e Amã, um amalequita, que se tornou o segundo do rei Assuero. Então nós vamos ver como essa relação
foi conflitante e vai desaguar em uma tragédia nacional. Mas na lição de hoje nós vamos nos focar mais na resistência de um homem, Mardoqueu, e o ódio de outro, Amã. A lição ela está dividida em três partes. Vamos começar com a primeira parte, que fala sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E eu quero ler um texto com você. Eu sempre deixo os textos aí nos comentários. Você, se não tiver uma Bíblia à mão, você pode abrir os comentários e você vai ler o texto. Então, esse primeiro texto está em Ester 2:21, que diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se dignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então nós vemos aqui um reinado, e todo reinado sempre tem conspirações. A porta da cidade era um lugar popular onde as pessoas sentavam para conversar, trocar opiniões políticas, situações econômicas. E ali, Mardoqueu, nas conversas que ele participava, ele percebeu que haviam 2 homens que estavam conspirando contra o rei Assuero para matá-lo. E Mardoqueu, o que ele faz? Ele vai lá, como ele não tinha acesso ao rei, ele se comunica com a sua a prima Esther, a rainha, agora rainha. E ele conta a história, olha, lá na porta da cidade, em conversas, eu percebi uma conspiração com Assuero, então é bom você avisá-lo, porque eles querem matá-lo. E Esther fez assim, foi lá, contou a Assuero mandou investigar, ver se a situação era verdadeira, se realmente havia uma conspiração, e foi constatado que havia. Então, Assuero, ele manda enforcar esses 2 conspiradores. Isso tudo é escrito num livro de crônicas, que os reis tinham na sua época, registrando o cotidiano das histórias. Isso vai lá ficar esquecido por um tempo, mas nós vamos ver em lição posteriores que essas crônicas vão ser muito úteis para o livramento do povo de Israel. Muitas vezes nós temos atos benevolentes que ficam esquecidos, mas um dia eles, de alguma forma, eles vão ser usados para te abençoar. Então, se você fez alguma coisa, às vezes você sofre, pensa assim, tipo, que ingratidão, fiz tanta coisa boa para aquela pessoa e ela nem se lembra mais de mim. Não se incomode com isso, que um dia, no momento certo, aquilo que você fez lá no passado de bom vai ser favorável à sua pessoa. Se não aqui na terra, lá no céu, porque todas as nossas atitudes e ações estão escritas no livro da vida, que um dia vai ser lido perante todos, e lá vai estar anotado aquelas coisas boas que você praticou nessa vida.
Segunda parte da nossa lição vai falar sobre Amã, essa segunda pessoa que estamos estudando hoje na escola dominical. E Amã é exaltado pelo rei. Esther 3:1 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agatita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então nós vemos aqui que Amã era Agatita, então essa expressão Agatita vem, diz os historiadores, do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Por isso, a dedução que Amã é amalequita. O povo amalequita era um povo inimigo do povo judeu. Isso é importante, nós temos guardado esse dado para estudos posteriores. Então, vá guardando os personagens. A rainha Esther, judia, prima de Mardoqueu. Agora Mardoqueu conta para Esther acerca de uma conspiração contra o rei. O rei investiga e vê que é verdadeiro, mata os conspiradores, e isso é registrado em um livro das histórias do rei Assuero, que mais tarde será usado em benefício do povo judeu, com a exaltação de Mardoqueu. Há um segundo personagem, e esse personagem é o que vai ser usado por Satanás para se opor à obra de Deus. A obra de Deus, através do povo judeu, era trazer a salvação ao mundo através de nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo se opôs a esta obra. E ele levanta pessoas para esse objetivo maligno. Durante a nossa trajetória de vida, nós vamos encontrar pessoas como Amã, pessoas malignas, que são usados por Satanás para se opor à obra que nós estamos realizando em nome do Senhor. E assim foi. Amã foi exaltado, não se sabe o motivo claro, mas Assuero viu alguma coisa nele e o colocou como seu principal auxiliar. E esse homem, como é próprio de pessoas que não têm o Espírito Santo no seu coração, ele se ensoberbeceu com a sua posição e exigiu que as pessoas se prostrassem diante dele. Ele pediu essa autorização ao rei Assuero e Assuero deu. Então as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E quando ele passava ali na porta da cidade, onde Mardoqueu estava e os demais, todos se prostravam perante eles. Se prostrar é se ajoelhar e baixar a cabeça ao chão num sentido de humilhação e num sentido que é pior, de adoração. Ora, Mardoqueu, ele tinha no coração os mandamentos de Deus. E Deus deixava claro, olha, não tenha outros deuses diante de ti, só a mim adorarás. Isso é importante para nós entendermos que a nossa obrigação diante dos homens de respeito às autoridades constituídas, sejam elas
os governantes da nossa nação, sejam elas os nossos superiores hierárquicos nas questões de trabalho, a nossa obrigação só vai até o ponto em que essas pessoas não queiram comprometer a nossa fé em Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós devemos respeito e obediência às autoridades, sejam elas governantes, sejam elas os nossos patrões, mas isso só vai até um determinado ponto, um determinado limite. E esse limite é que o que eles nos pedem, o que eles nos impõem, não sejam contra a vontade de Deus. É importante também nós tomarmos cuidado, porque às vezes nós somos muito... as pessoas, quando têm um poder, quando têm autoridade, as outras pessoas são bajuladoras. O crente não pode ser bajulador. Ele tem que ter respeito, ele tem que obedecer quando deve, ele deve ter cuidado, ele deve ser uma pessoa que faz as coisas de acordo com as orientações que vêm dessas pessoas que estão sobre si, mas sem bajulação, sem adoração. Então, hoje nós vemos muitos políticos sendo adorados. Às vezes, você no seu emprego pode ser muito bajulador. Isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa direita, uma pessoa séria, uma pessoa respeitosa, porém, sem ser bajuladora e sem ser adoradora. Essas coisas contrariam a vontade de Deus. E Mardoqueu era assim, ele era um homem que não se prostrava diante de Amã, porque isso feria a sua fé em Deus, que dizia para ele não adorar homens. Aquela reverência era um sinal de adoração. Os homens poderosos se consideravam deuses. Até hoje, os homens poderosos, nós temos vendo homens poderosos na nossa nação se considerarem deuses. E isso é muito preocupante, porque essas pessoas, por terem em suas mãos o poder, podem causar muitos males, como nós vamos ver que Amã causou. Uma terceira parte e última da nossa lição fala sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Eu vou ler Esther 3 e 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então agora nós vemos Amã, um soberbo, e a soberba leva à queda do homem. Esse homem soberbo, ele ficou indignado quando Mardoqueu não se prostrava diante dele. Nós temos visto em nossa nação algumas pessoas exalando ódio contra outras. O ódio é uma emoção intensa e duradoura. Ela é diferente da raiva, a raiva às vezes é passageira. O ódio ele pode persistir e até se intensificar com o tempo. A Bíblia nos recomenda não abrigar o ódio no nosso coração. Às vezes, o ódio ele funciona como um mecanismo de defesa.
onde a pessoa projeta em outros os sentimentos negativos que não consegue lidar internamente. Então a pessoa tem uma baixa autoestima ou é insegura, e aí ela direciona o seu ódio para um alvo externo. Então, às vezes a pessoa é frustrada, não tem segurança, não tem convicções, então ela por ser assim, ela começa a exalar ódio contra alguma pessoa que tem relação próxima a ela, para fugir de enfrentar a si mesmo. Mas há ódios mais abrangentes, grupos que odeiam, que alimentam preconceitos e hostilidade contra outros grupos e podem plantar a semente do ódio. Nós temos falado muito sobre isso, de diversas formas, nas nossas pregações e nos nossos ensinos bíblicos. Hoje nós estamos vivendo uma alimentação do ódio nas nações. E nós precisamos, nós como crentes, tementes a Deus, precisamos ter muito cuidado com isso, porque pequenos grupos têm influenciado grandes grupos. Então estão colocando heteros contra homossexuais, brancos contra negros, conservadores contra progressistas, e isso tudo com um objetivo de criar o ódio no coração. São pequenos grupos, são políticos, são pessoas que têm interesses egoístas, como o de Amã, interesses próprios, pessoas frustradas, pessoas recalcadas, pessoas amarguradas. São poucas essas pessoas, mas essas pessoas têm transformado o mundo, porque elas são usadas com muita força por Satanás, como Amã foi usado por Satanás com muita força. Um homem só, como Amã, foi dado a ele o poder de destruir com uma raça, a raça dos judeus lá na região da Média e da Pérsia. Ou seja, ele era um genocida. Essas ações são movidas pelo ódio, pode incluir violência. Então nós não podemos cair nessa armadilha, meus irmãos. Por exemplo, tem nos voltado contra os homossexuais. Então, nós precisamos tomar um cuidado com isso, porque nós precisamos entender que é uma pequena elite maldita que está fazendo isso. E vai entrando no coração uma animosidade. Os homossexuais não aceitam Jesus como Salvador, porque eles veem os cristãos como pessoas que são contra ele. E os cristãos começam a criar uma animosidade contra os homossexuais, como se eles não pudessem herdar a salvação de Deus. Então, o perdão dos pecados está aberto a todos. A igreja prega o perdão de Cristo, prega o amor. Nós temos que ter amor por essas pessoas que estão nessas condições, que às vezes sofrem muito, que são humilhados, que são maltratados, que são desprezados, mas são usados pelos políticos, pelos aqueles que amam os primeiros lugares, como Amã, e querem ser reverenciados, querem ser adorados. Então eles usam essas
pessoas da sociedade para jogar com o ódio. Não, não entremos nessa. Nosso coração deve estar aberto para amar o próximo, para ajudar o próximo, seja ele o que for, seja homossexual, seja uma pessoa de outra nacionalidade, seja progressista, porque às vezes dentro da família, dois irmãos, um é conservador, outro é progressista, e a briga entre eles. E entra o ódio no coração deles. Enquanto isso, os miseráveis que estão lá no poder, alimentando esse ódio no coração, eles continuam a ficar cada vez mais ricos e mais poderosos, enquanto dentro da família há uma divisão por pessoas que não vão ganhar nada com isso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas não, você não pode abrigar no coração um ódio contra um irmão na sua casa por esses motivos, porque isso tudo é falsidade dos homens ambiciosos como Amã, que usam as pessoas mais simples como rebanho, como gado, para disseminar o ódio, e esse ódio atender os seus interesses, muitas vezes de destruir uma nação, de destruir uma raça, porque eles estão sendo usados por Satanás para destruir principalmente a Igreja de Cristo e a obra de Cristo nessa terra, que é a salvação de todos aqueles que estão debaixo do pecado e precisam da graça de Deus. Então, em uma escala maior, o ódio pode levar a tensões sociais, guerras, genocídios. Que Deus possa ter falado no seu coração. O nosso tempo é muito restrito, não dá para nós nos aprofundarmos mais nisso, mas vamos nos aprofundar nas lições posteriores. Havia ódio no coração de Amã, ele se tornou um genocida. Mas nós vemos que Deus protegeu o seu povo. Como vai proteger você? Como vai proteger todos os que sinceramente seguem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que nós possamos distribuir o amor de Cristo para aqueles que estão sendo enganados por esses homens odiosos. E são instrumentos do mal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que o amor de Deus possa entrar no seu coração, habitar no seu coração e você dar glória a Deus por isso. Amém? Que Deus te abençoe.